Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Michelini. Essa é a nossa aula 7 de matemática do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, vamos começar a abordar a teoria dos conjuntos. Somos cercados pelos mais diversos tipos de conjuntos, alguns formados por formas, outros por objetos, alguns por números, e o que mais a sua imaginação permitir. Alguns conjuntos são finitos, outros são infinitos. O infinito é um conceito interessante. Para algumas pessoas, é um lugar que talvez se possa alcançar. Para outras, é um processo que se repete eternamente. Me permitam apresentar o Sr. Georg Cantor, matemático alemão que viveu de 1845 a 1918 em pleno Império Russo. Em seus estudos com conjuntos, Cantor conseguiu demonstrar que existem infinitos de tamanhos diferentes, e essa ideia embasou toda a teoria moderna dos conjuntos, assunto que permeia a nossa aula de hoje. Bem, venham comigo. Bem, turma, vejamos alguns conceitos básicos, começando das noções primitivas. A primeira delas, a ideia de conjunto. Conjunto é simplesmente um agrupamento de elementos que possuem características comuns. Já o elemento vai ser membro ou objeto que possui as características formadoras do conjunto. E, por fim, pertinência. É a ideia da relação que existe entre elemento e conjunto. Descrição de um conjunto. Podemos descrever um conjunto das seguintes formas. Primeiro, citando seus elementos. Uma observação. Ao citar os elementos de um conjunto, devemos escrevê-los entre chaves. Exemplo. Temos aqui o conjunto A, formado pelas vogais A, E, I, O, U. Ou o conjunto B, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Ou o conjunto C, 0, 2, 4, 6, 8, isso segue até o mais infinito. Ou até mesmo o conjunto D, que vem lá do menos infinito e vem passando por menos 3, menos 2, menos 1 e termina no zero. Uma outra forma de descrever um conjunto é descrevendo suas propriedades. As propriedades são o que definem as características dos elementos que compõem o conjunto. O nosso conjunto A, por exemplo, podemos descrevê-lo da seguinte forma. É todo elemento X que é uma vogal. Ou o conjunto B, podemos descrevê-lo da seguinte forma. É todo elemento X que são os meses do ano. Ou o conjunto C, as propriedades desse conjunto são todos os elementos X que são pares positivos. Ou, por fim, o conjunto D, que são todos os números inteiros não positivos. Cardinalidade do conjunto. É uma ideia simples. Ela determina o número de elementos de um conjunto. Somente isso. Olha só os exemplos. Temos aqui o conjunto A com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Não é difícil de notar que o conjunto A tem 5 elementos. Então dizemos que a cardinalidade de A é igual a 5. N de A é igual a 5. Outro conjunto. Temos aqui o conjunto B. O conjunto B são todos os elementos X, tal que X é par. Nesse caso, o conjunto B é infinito. Então dizemos que a cardinalidade de B é infinito. Um outro conceito interessante é o conceito de conjunto unitário e conjunto vazio. Primeiro, o conjunto unitário. É o conjunto que possui apenas um elemento. Olha só o exemplo. Temos aqui o conjunto C, que são todos os elementos X, tal que X é meses do ano que começam com a letra S. Não é difícil de perceber que o único mês que começa com a letra S é setembro. Então, C é formado somente pelo elemento setembro. Logo, esse conjunto é unitário, sua cardinalidade é igual a 1. Outro exemplo. Temos aqui o conjunto D, em que X são todos os x que é a solução da equação 2x menos 3 igual a 7. Vamos resolver essa equação. Temos 2x menos 3 igual a 7. Somando 3 dos dois lados da igualdade, temos então 2x igual a 10.
Dividindo por 2 dos dois lados da igualdade, temos x igual a 5. Logo, o conjunto D possui apenas um número, o 5. Novamente, temos a sua cardinalidade igual a 1. Dois exemplos de conjuntos unitários. Vejamos agora o conjunto vazio. É o conjunto que não possui nenhum elemento. Exemplo, temos aqui o conjunto E, que são todos os elementos x, tal que x é um número ímpar múltiplo de 2. Você percebe que nenhum número ímpar é múltiplo de 2? Dessa forma, dizemos que o conjunto E é vazio. Sua cardinalidade é igual a 0. Tudo bem? Turma, vamos dividir essa aula em duas partes. Então, por hoje, #continua. Bem, turma, na aula de hoje, começamos a falar um pouco sobre a teoria moderna dos conjuntos. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, daremos continuidade a essa teoria e falaremos também sobre as principais operações entre conjuntos. Até a próxima aula!